volta com o nosso programa Sempre Melhor. E agora para falar um pouquinho sobre análise comportamental. Pois é, gente, a formação de traços de caráter, análise comportamental e corporal, dor e recursos dos traços de caráter são temas importantes que mostram cada indivíduo do jeito que realmente ele é. E o nosso convidado de hoje, o Eli Schofield, que é psicanalista e terapeuta. Eli, que prazer recebê-lo hoje aqui no nosso programa. Prazer já um é amigo meu. tão querido, né? Já podemos meu. dizer assim, Renato. Já conhecia o Dr. Eli? Não, estou conhecendo hoje. É um prazer, uma honra poder estarmos recebendo aqui no nosso programa ao vivo, né, Bárbara? Muito bom, Joia. né? A gente falar um pouquinho sobre isso, né? Sim. Desmistificar um pouco essa questão até da parte terapêutica. Eu Exato. acho que, né, que vem aí hoje falando cada vez mais. É um assunto que tem crescido muito, né? Sim, o autoconhecimento é algo que está presente na nossa vida. E quando a gente se descobre uma maneira saudável de funcionar, fica mais leve nos relacionamentos, fica mais leve no trabalho, fica mais leve com a família, com filho, esposa, fica muito mais leve. O autoconhecimento hoje, ele é uma ferramenta imprescindível, mas isso precisa ser feito com muita responsabilidade. Porque necessariamente o autoconhecimento ele precisa ser verdadeiro. Não pode ser no mundo da hipótese ou adjetivado, principalmente no meu campo da psicanálise. Porque eu entrego isso como traços de caráter. Então, quando se fala em traços de caráter, a pessoa fica meio assustada, porque as nomenclaturas científicas, elas assustam um pouco. Verdade. Eu não sei se eu posso falar já Pode agora. falar, fala pra gente. Primeiro, né, você trabalha com essa questão da análise corporal, que eu achei super interessante. E a gente bateu um papo, gente, um pouquinho antes de começar aqui. E aí a gente até brincou, falei, meu Deus, você já leu toda aí a minha vida, todo o meu traço comportamental. Já fez uma análise? Você não tem noção. Ah, eu quero também. 5 minutinhos ali, ó. Então me conta um pouquinho sobre esses traços de caráter. Ok. A formação de traços de caráter são 5 traços, tá? São 5 traços que eu, você e todos nós temos. Traço de caráter esquizoide, traço de caráter oral, traço de caráter psicopata, traço de caráter masoquista e rígido. São 5 traços do nosso funcionamento neural. Esses traços assustam um pouco em cima do psicopata e do masoquista, que é o que todo mundo fala. Será que eu tenho o traço de caráter psicopata? Será que eu tenho masoquista? É a pergunta que todos fazem. Sim, todos nós temos, eu tenho, vocês têm, todos nós temos. A questão é descobrir como é que isso funciona na nossa mente. Porque são caminhos neurais que desenvolve para a nossa sobrevivência. Então, a análise corporal e comportamental me dá recursos para acessar uma área na mente chamada hipocampo. O que é o hipocampo? É o cérebro das memórias. Quando eu acesso o cérebro das memórias, não é o seu HD, não é o que eu fiz ontem. É o que está imprimido no seu corpo. Então, está imprimido no seu olhar, no seu rosto, no seu tronco, nas suas pernas, nos seus braços. São pontos que mesmo que se você fizer procedimentos estéticos, não altera seus traços de caráter. Olha. Então isso é muito legal. Fazendo essa análise vai me dar um gráfico e através desse gráfico eu faço uma devolutiva, que foi o que nós fizemos um pouquinho ali atrás. Bem rapidamente, né? E além desses traços, esses traços eles trazem dores também, né? Bem lembrado, trazem Então, dores. quais são essas dores que cada traço traz? Boa pergunta. São traços existenciais que nenhum de nós pretende ou gosta de sentir. Dores do tipo rejeição, abandono, manipulação, ai, humilhação
Traição. Ah, chega, doutor. Cara, vai parar pra ele, né? Ai, meu Deus. Troca ou rejeição. Você tá falando com... eu acho que você tá falando com todos que estão nos assistindo agora. Eu acho que todos Tem uma nós galera temos, ali, né, muito joia. um pouquinho de cada traço e um pouquinho de cada dor, né? No nosso dia a dia, nas nossas memórias, né? Nos nossos Sim. traumas, né? A gente vai ter que conviver com isso, Tem né? que Não conviver tem o que com fazer. isso. E como conviver bem com Isso o é legal. seu traço, com o seu comportamento? Como é? Legal. Cada traço, além das dores, existem os recursos. Então, esses recursos a gente aciona algumas ações para que o indivíduo, a pessoa, comece a trabalhar ações e elas comecem a funcionar devido às ações. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Existem pessoas que têm muita dificuldade em dizer não. Elas não conseguem dizer não. Você tem, Então, Renato? Sou eu, doutor. Renato tá aqui, tá? tem bastante aqui, viu? Tem bastante ali. Sou eu, Então, doutor. são pessoas que a gente precisa ter alguns ajustes Tá. no comportamento para que elas consigam dizer não e ficar tudo bem. Para que elas consigam dormir, para que elas não tenham ataque de ansiedade, para que elas não tenham e não desenvolvam nenhuma outra síndrome. Então, são ações desse tipo que só tem como fazer fazendo a análise. Então, a gente faz isso em consulta e eu monto personalizado as suas ações, que vai ser diferente dele, de todos nós. Mediante essa afirmação que o senhor está dando aqui nessa tarde, eu consigo dizer não, não sendo uma pessoa grossa, ignorante, não sendo uma pessoa grossa nem ignorante? Consegue. Consigo? Consegue. O que te barra para falar o não é o que o outro vai pensar. Então, antes de sair Eles vão o não julgar, da porque sua cabeça, você tá falando assim, mas o que ele vai achar? Ele vai ficar É verdade. chateado com Vai. o não. Eu não vou dizer não para ela porque ela é tão amorosa comigo. Verdade. É como se você tivesse uma sensação de débito e crédito. Isso, Entende? é verdade. Então, quando eu te dou um presente, eu te dou por quê? Eu quero. Porque eu quis te Porque dar. você quis, Isso. né? Isso. Você não me deve nada. Sim. Então, por que na hora que eu tenho que dizer não pra você, eu tenho dificuldade em dizer não? Só porque você me deu um presente? Então, a gente cria na nossa cabeça situações que o que o outro vai dizer se eu falar isso. Olha só. Que interessante, né? Porque eles vão começar a julgar. Mas o Vão Renato começar a nunca julgar. foi assim, por que ele está sendo Nunca assim foi agora? assim, Logo agora. Logo agora. Mas você fez isso a vida inteira. A vida inteira. E agora você não fez só porque foi lá no consultório do Eli? É, isso mesmo. Agora você tem recursos na sua mente que você pode dizer e tá tudo bem. Sem ofender. Sem ofender. Então, são mecanismos que a gente desenvolve personalizado, porque existem pessoas que têm muita facilidade em falar não, mas são, por exemplo, muito intransigentes em ouvir outras pessoas. Então, por exemplo, tudo para ela tá certo. Tudo para essa pessoa tá certo. Como é que você fala para uma pessoa que acha que tudo tá certo? Quando a gente descobre dentro dos traços de caráter, você vai descobrir o seguinte, cara, eu não sou tão inteligente assim. Existem pessoas mais inteligentes que eu. Então, se elas são mais inteligentes que eu sou da área operacional, de fazer. Não sou do criar. Existem pessoas que são do criar, que são criativas. Essas pessoas, elas são bem mais introvertidas, elas são mais escondidas, elas gostam muito de ficar atrás das câmeras, entende? Holofotes para elas não é muito Não forte. é muito legal, né? Que não é o caso de vocês. Então, o traço de caráter oral gosta disso aqui. Gosta Adora as Aparecer. lutas, adora aparecer. Falando português claro, né? Adora aparecer. Mas que vai ter um conflito, que se você tiver um traço de caráter oral com o Verdade. masoquista, por exemplo, horas você quer os holofotes, mas horas você quer ficar embaixo da cama. Como que diferencia o masoquista do psicopata? Qual que é os dois traços aí pra gente saber? Que são os mais adjetivados. É. Então lá, vou dar uma dica de estado aqui, tá? Um Tá. segredo de estado. Os psicopatas, eles têm uns formatos mais triangulares. Então, assim, os queixos são mais pontudos. Ai, meu Deus. A cabeça é mais avantajada. O tronco é mais largo. Então, você tem os ombros mais largos e a cintura mais fina, tipo o Cristiano Ronaldo.
estão sempre se apresentando com as pernas abertas, os braços cruzados, eles se impõem. No comportamento, eles estão sempre fazendo o seguinte ponto: pega essa água para mim, faz para mim. São pessoas que pedem sempre para fazer. Não é que ela não é capaz de pegar água, é que ela quer o tempo todo que alguém vá buscar por ela. água. Nossa, eu tô aqui pensando numa Entende? pessoa agora. Que Eu já pensei uns 4 aqui, Bárbara. Então tem muito disso. São pessoas que elas querem que os outros façam por ela. Isso vem de criança, tá? Se você observar a criança, quando ela está engatinhando, ela já começa a desenvolver esse mecanismo. Então, por exemplo, ela ainda não tem pernas para buscar o que ela quer. O que ela faz? Ela manipula. Só que quando ela quer ganhar o doce, ela sabe que se ela for na mamãe, ela ganha o não. Se ela for no papai, ela ganha o não. Ela vai em quem? Na vovó! Então, esse psicopata começa a ser formado aí. Meu porque Deus. ele quer exatamente que os outros façam por ele o que ele mesmo pode fazer, né? O resumo, doutor, é o seguinte: todos nós temos os 5 traços. Todos nós. Do psicopata, não, dos Traços traços de caráter. Todos nós é. temos os 5. Todos nós Vai temos os depender 5. da formação da criação, né? Exatamente. Então, assim, se for um gráfico distribuído, cada um vai ter um recurso próprio. Sim. Eu não sei se eu tenho tempo para falar um pouquinho mais rapidamente pode falar. de cada um. Então, por exemplo, o traço de caráter esquizoide são pessoas do mundo das ideias, pessoas criativas que adoram ficar no escuro com fone de ouvido, trabalhando no computador, desenvolvem muito a criatividade. Pessoas do raciocínio lógico, da rapidez das ideias. Esse tem sempre um apontamento no esquizoide, que vai também desenvolver as dores. Quando a gente sai desse traço, a gente entra no traço de caráter oral. Quem é o oral? É aquele que não chora no mama. Sei. Tudo ele chora, tudo é pela boca. Então, ele quer sempre ser atendido. Eita! Sempre ser atendido. Adora um abraço, adora festa, adora estar entre as pessoas. Adora. Para, Bárbara, você olhou pra mim. Eu não tô falando nada, eu só olhei pra você. Ai, Bárbara, eu adoro festa. Adora comunicação. Eu adoro comunicação. Adora tudo essas coisas. É o oral. São pessoas que querem viver o tempo todo coisas novas. Não aguentam rotina, não aguentam coisas repetitivas, porque quer o novo. Esses são os orais. Quando a gente entra no psicopata, são aquelas pessoas que manipulam. Mas às vezes elas não manipulam para o mal. É que elas são acostumadas a que os outros façam por ela. Então assim, varre para mim, tira para mim, faz a comida para mim, serve para mim, pega água para mim. É tudo assim, não é que ela não é capaz de fazer, é que o funcionamento dela é na base de manipulação. Então, ela não gosta de receber não, ela quer sempre ganhar. Então, ela fica sempre nessa questão. Político não desse daí, não? Quase nada. Quase nada. Eu tava curioso pra poder falar com o doutor a respeito disso. E o político, doutor? Pois é, Só fica de promessa, vou fazer. Só de promessa. Não, mas assim, é interessante. Os políticos, eles têm bastante, assim, oralidade e psicopata. Né? Porque você começa a entregar um cara que é extremamente comunicativo, que vai se comunicar muito bem, e é articulista, que é do psicopata. O psicopata articula muito bem. É verdade. Muito bem, ele sabe articular. Então, ele vai articulando até ele ganhar o que ele quer. Então, eu preciso do sim. Enquanto eu não tiver o sim, eu vou ficar articulando aqui com você. Terminando o psicopata, a gente entra no masoquista. Quem são os masoquistas? São aqueles que adoram repetir processo. Faz tudo exatamente todos os dias a mesma coisa. Quando você tira alguma coisa do caminho, ele fica meio embananado. Perdido. Porque eu faço isso. Quem tirou isso aqui daqui? Quem tirou isso aqui? Porque ele é processual, ele gosta muito da organização. Ele tira a roupa para tomar banho, ele dobra a roupa e põe no cesto. Ele não é o que tira e joga. Joga. Ele é bem organizado.
Ele gosta Perfeccionista. de... Perfeccionista. Muito bem pensado. O perfeccionista do masoquista é o perfeccionista que faz, que a gente chama na psicanálise, de ganho de aprovação. Tá. Ou seja, ele vai fazer perfeito até que o outro diga pra ele Que tá perfeito. perfeito. Enquanto ele não tiver um feedback da perfeição, ele vai fazendo. Tentando. Ele vai fazendo, ele vai fazendo. Mesmo que aquilo, pra ele, não tenha mais sentido algum. Olha só. Então, ele fica fazendo. Nos relacionamentos, por exemplo, quando ele entra num relacionamento, ele não tem coragem de sair. Sair. Né? Ele fica, Você tá falando um ele vai pouquinho sobre as sofrendo, mulheres, ele vai as mulheres sofrendo, são mas meio ele não assim, tem não são? coragem. Mais As mulheres são meio assim, não são, doutor? Não, não tem nada a ver. nada a Tanto Não? homem quanto mulher. Ah, é? Agora, por exemplo, nas mulheres a gente encontra mais o último traço, que é o traço de caráter rígido. Que são o mundo da beleza, da sedução, do perfeccionismo. Só que o perfeccionismo do traço de caráter rígido já é diferente do perfeccionismo do masoquista. O masoquista faz por ganho de aprovação. Ah. O rígido faz até ele dizer, só tá perfeito porque foi eu que fiz. Ai. Olha só, Verdade. tem uma diferença aí. Então ele faz, se todo mundo fizer o que tiver que fazer, ele fala, não tá bom. Mas por quê? Porque não foi eu que fiz. Ai. Ai, olha só. Se eu tivesse arrumado isso aqui, teria ficado perfeito. Perfeito. Então o rígido, ele sempre acha imperfeições. Tá. Isso aqui ainda não tá bom, precisava ficar um pouquinho mais pra cá. Ah, entendi. Porque fui eu que fiz, entende? Uhum. Então, ele sempre tá fazendo isso nos relacionamentos, no trabalho, em casa, com filhos, com parente, com todas as pessoas. Aí você Geralmente imagina isso, É. tudo misturado na sua cabeça. Meu Deus do céu. Aí como que a gente organiza isso, né? Como é que a Meu gente Deus. faz? A gente precisa consultar, então, o doutor Eli, e aí a gente faz uma sessão. Como é que funciona o tratamento? Tá, vamos lá. É muito leve, é muito tranquilo. Algumas pessoas têm preconceito com psicólogo, psicanalista, enfim. É esse papo que a gente tá tendo aqui, que eu chamo de papo de padaria. A gente descobre Tem tudo a ver, hoje tem o pessoal da padaria Carilo Tem o pessoal aqui, da ó. padaria O papo tá ali, tudo né? Muito certo bacana. hoje. É um papo muito descontraído que, quando a gente descobre o funcionamento, a gente ajunta na panela os 5 traços e mistura ali e sai você. O que a gente tem ali? Um funcionamento. Eu estava contando ali para a Bárbara agora. Todos nós temos uma maneira de funcionar. Então, você imagina uma Ferrari, um carro incrível, com recursos incríveis. Ele só vai funcionar muito bem no asfalto. Se eu pegar essa Ferrari e for para a fazenda, Vou estragar. fatalmente eu vou danificar essa Ferrari, ela não vai funcionar muito bem e eu ainda vou dizer que esse carro é uma É ruim. porcaria. Então a gente descobre o funcionamento da pessoa e a gente começa a ativar ações para que ela use aqueles recursos que ela tem na mente dela. Poxa, dizer não, eu consigo dizer não. Eu consigo pedir ajuda. Principalmente as rígidas e os orais têm muita dificuldade em pedir ajuda. Porque é um sinônimo de fraqueza. Não, eu dou conta. Eu consigo. Isso fica no inconsciente da pessoa? Fica no inconsciente. Porque às vezes a pessoa, né, nem percebe que Nem ela é percebe, assim, né? exatamente. Então, assim, essa percepção de falar assim, poxa, eu posso pedir ajuda. Não tem problema eu pedir ajuda, de ter uma outra pessoa que pode me ajudar naquilo que... Por exemplo, tem alguém da minha equipe ali que é mais inteligente do que eu. Eu já admiti isso, eu sei disso. Então, por que é que eu vou disputar com alguém que é mais inteligente que eu? Ela vai lidar em campos, em áreas, muito melhor do que eu. Entende? Então, você sabe do seu funcionamento e isso que é o legal. Você começa a descobrir o funcionamento do outro. Tá. Como é que o meu marido funciona? Como é que a minha mulher funciona? Por que esse meu filho não me entende? Por que eu não entendo ele? E às vezes a gente acha que o problema tá no outro, né? E Sempre. é bom começar conosco mesmo, né? Com a Sempre gente. bom começar com a Né? gente. Mesmo que você fale, não, mas não tenho nenhum problema. Porque às vezes o pessoal acha que quem tem que fazer terapia é quem tem um problema de ansiedade ou uma depressão. Não, é para todos, principalmente essa análise corporal. Porque você vai se dar melhor no trabalho,
Você vai olhar ali, né, a pessoa que você... Ó, essa pessoa tem um perfil assim, então eu vou lidar com ela desse jeito, Exatamente. é isso? Por exemplo, quando eu tô diante de um esquizoide, ele não é do abraço. Ele não é nem do cumprimento de mão. É só um... Muito obrigado. Agora, se eu encontro um oral na minha frente, ele adora um abraço. Aham. Eu não preciso nem falar pra ele. Se eu chegar nele e der um abraço, ele chora. Pois é. Olha só que interessante. Ele chora diante da sua frente e fala assim, puxa, tudo que eu queria hoje era ganhar um abraço. Olha. Tem a diferença, você é psicanalista, mas tem diferença entre psicanalista, psicólogo e o psiquiatra. Psiquiatra, Então exatamente. vamos colocar aqui também, para quem está nos assistindo, esses Isso. 3 pontos que eu acho que é bem interessante. Porque às vezes um confunde, eu acho que é tudo a É. mesma coisa, né? E não é, né? Não, não é. É diferente. O psiquiatra, ele é médico e ele entra com recurso medicamentoso. Então, ele vai direto nos seus traumas, questões e entra com remédio para dormir, para trabalhar, enfim. E o psicólogo, ele também faz isso, mas ele é mais terapêutico também. Tá. Só que a terapia do psicólogo é mais Emocional? conversacional. Emocional também? Não, não é nem o lance de ser sentar, emocional. conversar. É o lance de você ouvir mais Ouvir as mais, né? questões. Porque a boca fala o que tá cheio o coração, Sim. né? Total. Então a gente tem isso que a pessoa vai falando. E conforme você vai colocando pra fora, É. vai ficando evidente quais são os seus pontos desses traços que eu falei. O psicanalista, ele pode indicar tanto um quanto o outro, que eu também faço isso, eu encaminho sempre para alguns parceiros psicólogos ou psiquiatras, Tá. quando não é comigo. Mas eu trabalho mais a questão terapêutico. Tá. Então eu vou te dar recursos na sua mente para que você possa usar os recursos que você já tem e desenvolva a partir daí do seu funcionamento. Então, quando você sai de uma consulta da psicanálise e fala assim, poxa, agora eu sei como eu vou funcionar, eu tenho uma lista, isso funciona para você, não é para mamãe, não é para o marido, é quando você, é como você vai na nutricionista. Tá. Você precisa cortar o carboidrato, o Você tem açúcar. essa intolerância, Você tem isso você aqui. vai ali. Aí você quer que o seu irmão, seu parente faça exatamente Igual. aquilo. A mesma Não- coisa. Não é assim, não Uhum. funciona. Então, na psicanálise a gente descobre alguns ajustes, síndromes também, medo, mas é uma conversa muito descontraída que dá pra gente descobrir bastante é coisa. feito online, presencial, como é que você trabalha? Das duas ali? maneiras, tanto presencialmente quanto online. Agora, depois da pandemia, online cresceu Mais bastante. fácil. Então, eu atendo bastante gente nos Estados Unidos. Quero mandar um abraço para eles todos, que eles estão me vendo agora. Com Um certeza. beijão Não, pra tem um vocês. público lá nos Estados Unidos agora. Tem, a gente tem. Nossa audiência é maravilhosa. Maravilhoso. Então, o online funciona bastante hoje em dia, porque a primeira sessão, Bárbara, dura em torno de 90 minutos. Ah, bastante Uau. Então, tempo, demanda né? bastante tempo para você descobrir seus traços de caráter, funcionamento. E quando o nó ali tá na cabeça, você não pode mandar a pessoa embora. Ela vai chorar, ela É. vai falar. Então, você tem que esperar para O que, conectar. que eu doutor? faço com a informação que eu recebi na hora que eu fui lá da consulta? Legal, vi lá minha análise corporal, eu sei que eu sou isso, aquilo, lá. E aí? O que, E que eu agora? faço com isso agora? Exatamente. Descobri que sou um psicopata rígido oral. O que eu faço com isso? Legal. Agora você vai ter, a partir daí, recursos na sua mente para você utilizar dentro dos seus traços. Tá. Então, dentro desses traços existem recursos e existem dores. As dores existenciais são as dores de cada traço. Então, não sei se eu disse aqui, a dor da rejeição, Falou. a dor do abandono, da manipulação, humilhação, troca ou traição. Então, essas dores podem se misturar também. Mas, doutor, o senhor está falando algo interessante acerca até mesmo de muitas pessoas, não sei se já olhou a entrevista, Bárbara, artistas, jogadores de futebol, eles sempre falam, eu vim de uma infância muito pobre e sofreram muito, que passaram humilhação, que passaram necessidade. É mais ou menos isso que você está querendo dizer, né, doutor, a respeito? É mais ou menos isso, porque quando eles estão numa ascendência
profissional principalmente, eles não sabem como lidar com as emoções. Isso. Principalmente uma bolada de dinheiro que cai no colo deles. De repente, né? Muitas vezes. De repente, muitas vezes. Muito Então, rápido. Muito rápido. Aí o que acontece? Pessoas se aproximam deles e acabam se aproveitando desse tipo de situação. Mulheres se aproveitam dessa situação, famílias, é muita gente. Agora, quando ele aprende a lidar com esse tipo de funcionamento, ele sabe muito bem separar as coisas. Por exemplo, se ele tiver, principalmente os jogadores de futebol, viu? Eles têm sempre um pico na rigidez, porque são corpos atléticos, muito bem formados, rasgados e tal. O traço de caráter rígido deles faz com que eles tenham um funcionamento de beirando a narcisista. Eu sou sempre o melhor, eu sou sempre o perfeito, eu sou o mais. O que acontece com esse tipo de traço? Leva eles a um comportamento a lidar com a desconfiança. Então, eles não confiam em ninguém. Então é difícil você se aproximar deles, porque eles querem sempre ser tratados como uma divindade. Verdade. Eles querem ser tratados diferente. Né? E quando que eu descubro que uma pessoa é sem caráter? Na verdade, não é que a gente descobre que ele é sem caráter. Todos nós temos uma formação. Já na fase dos 2 anos para 3 anos, até os 6 anos, os seus 5 traços de caráter já está formado. Já está formado. A partir dos 6 anos, você vai se equalizar dentro desses traços. Então, a partir dali, em que ambiente eu vivo? Em que ambiente essa criança frequenta? Como é que é a relação de pai, mãe? Porque isso acontece muito quando ele está em ambiente que é desfavorável. Então, por exemplo, uma criança que é desprovida de uma educação, de ambiente com pai, mãe, ele não sabe associar, ele vai trabalhar isso como sobrevivência. Então, como é que eu sobrevivo na rua? Sim. Como é que eu sobrevivo aqui? Entende? A mente, ela é um recurso para lidar com sobrevivência. E automaticamente, se ele tiver o traço de caráter rígido, oral, psicopata, ele vai fazer isso fugindo das dores. Sempre. Pode ser feito, por exemplo, uma sessão marido, mulher, filhos, pode fazer uma sessão assim ou não? Todo é um mundo trabalho junto. individual. É individual, mas a gente pode fazer a análise combinada. Então, por exemplo, você fez a sua, agora o meu marido vai fazer e o meu filho vai fazer. Cada um vai ter um gráfico diferente. Ok. A gente vai pegar esses gráficos e a gente vai cruzar as informações. Quem é o mais inteligente dessa casa, afinal de contas? Ai, ó. Aí a gente Aí eu vai quero ver. Quem é melhor com dinheiro? Quem é Eita. melhor aqui no argumento? Criança pode fazer também ou não? Criança a partir Vai dos ficar. 9 anos de idade Tá. já pode fazer, mas sempre acompanhados com o pai, a mãe, já com dá a pra mãe. saber isso. A gente... e uma outra dúvida também, o biotipo da pessoa tem tudo a ver com essa questão do comportamento? Tem, Pelo que você tava exatamente. falando aí? O biotipo tem tudo a ver. Tudo a ver. Sério? Isso vai, assim, de pontos de 0 a 1000, tá? Porque cada um, nós somos diferentes. Sim. Todos nós somos moldados da mesma matéria, mas os meus olhos são diferentes dos seus olhos. Sim. As pálpebras são diferentes das suas. Nosso formato de cabeça é diferente. Nossa boca é diferente. Então, por exemplo, na minha boca, por exemplo, eu tenho tanto oralidade quanto psicopata, mas eu tenho também um pouquinho só de esquizoide. Tá. Na dele, você vai ter muito mais oralidade Ai. e muito mais rigidez. Ai, tô até com medo aqui dentro. Você Não, mas acredita? é bom. Não, é bom. Você acredita que eu estava fazendo uma pesquisa a respeito desse tema de hoje? E sobre 5 traços, Bárbara. E eu me identifiquei com esse aí, oral. Oral. Você também achou isso eu mesmo? tenho um pouquinho de oral, sim, também. Um pouquinho não, acho que deve ser um pocão. chutar aqui os Um 30%, pocão. né? Pode continuar, doutor, me examinando. Vai, fala. Quando a gente encontra bastante, os brasileiros, eles têm sempre uma predominância na oralidade, porque é um povo acalorado, né? A gente gosta de festa, abraços, a gente é um povo acalorado. Os orientais, eles são mais, né, do Obrigada. distanciamento, então eles são mais do mundo da caverna, eles são mais masoquistas.
você tem os americanos, que são mais triangulares, eles são mais da negociação. O que eu ganho me relacionando com você? É tudo sempre na base da troca de ganho, entende? Então, o brasileiro, quando tem sempre essas predominâncias, geralmente oral e rígido são os mais indicativos. Então, por exemplo, a Bárbara, gente, ela tem aqui uma predominância no traço de caráter rígido e no traço de caráter oral, fazendo dela uma pessoa com um conflito entre mulher guerreira e menina. Ela adora ser uma mulher guerreira, batalhadora, que vai à luta, que não precisa de homem pra nada. Mas às vezes ela quer um homem pra deitar no colo, que ela gosta de um abraço. Então isso é entre o oral e o rígido. Então você imagina, horas eu quero ser um oral, horas eu sou uma rígida. Então horas eu quero coisa nova, o tempo todo eu quero viver coisas novas, experiência nova, notícia nova. Ora, rígida, não tem tempo pra isso, minha filha. Para de chorar, enxuga essa lágrima e vai trabalhar, vai fazer, velocidade. Então tem muito disso. A gente chama de conflitos e semelhança entre esses dois traços. E essas coisas não têm a ver com bipolaridade, são nada a ver, né? Exatamente, nada a ver com bipolaridade. Então, horas você sai, eu tô com vontade de comer uma coisa que eu não sei o que é. É verdade, né? É do oral. E daí depois que você come, você fala, ai, não devia ter comido tanto. Ai, meu Deus. É do rígido. E quando você se arrepende de ter comido, de ter gasto? Quando você se arrepende também. Esse que é o pior. Essa é a pior parte, né? Que gastar não tem como voltar atrás mesmo. Mas não tem nada a ver com bipolaridade. Isso daí legal. É outro diagnóstico clínico. Muito bom. Tá? E eu achava, gente, Bárbara, eu achava que as mães fosse a masoquista. Porque, Por quê? Porque a minha mãe é meio que isso que o doutor falou a respeito de muito perfeccionismo. Minha mãe é muito... eu deixei aqui, tem que ter a taça aqui, toda arrumadinha. Minha mãe é muito assim. Eu achava que as mães, no sentido das mães lá de trás, né? As mães de hoje não, porque mudou muita coisa. Mas as mães lá de trás fosse a masoquista, então não é, né? Não, não é. Precisa entender a predominância dela, porque certamente ela tem uma dificuldade em falar não, por exemplo. Sim. Tem dificuldade. Muito. Né? Eu nem conheço ela. Mas... Meu Deus, até tô com medo desse doutor aqui, gente. Não, gente, olha, não. Maravilhoso. Eu amei receber aqui gente, o doutor acabar Eli. a entrevista já? Infelizmente, né, o tempo aqui é muito rápido. Já terminamos Bárbara, aqui o nosso tempo com o doutor, mas a gente já ele podia ficar igual o doutor Sandro toda semana. Toda semana. Muito bom essa pauta. Mas muito obrigada. Obrigado Eli. vocês. Deixa pra gente os seus contatos, telefone, Instagram, quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho e fazer uma sessão, né? Porque eu já quero fazer a minha, já quero marcar aqui a minha sessão com ele. Joia, você que quer marcar sua sessão também, pode entrar em contato no telefone DDD 12, número é 982728945, tá aparecendo ali na tela, ou pelo Instagram Eli Schofield. No Instagram tem alguns depoimentos de algumas pessoas que já passaram pela sessão. É importante dar uma sondada lá de algumas pessoas. E algumas perguntas também, tá lá no Instagram. Vai ser um prazer atender, atendimento online ou presencial. É só falar com a nossa equipe, vai ser um prazer atender vocês. E eu quero deixar uma novidade aqui. Ainda esse ano vai sair o meu curso. Que eu legal. quero vir lançar aqui no programa de vocês. Perfeito. E eu quero agradecer o Paulinho, o Rinaldi, a Regiane, quero agradecer a Vilma, brilhante, a equipe, todo mundo aqui, uma delícia. Você, Bárbara. Imagina, você foi um querido, obrigada. muito obrigado por ter me recebido. Fui muito bem atendido, colhido. Eu espero vocês na sessão, gente. Entra lá, manda o contato, marca um horário lá comigo. Vai ser um prazer atender. Com certeza, gente. Olha, muito obrigada mais uma vez. Ele volte sempre. Quando for lançar o curso, por favor, venha lançar aqui no nosso programa. Sempre bem-vindo.